Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Como está a sua fé, o seu ânimo, a sua alegria, a sua disposição? É muito importante. É uma pergunta que você não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Você que tem que entender a situação que você se encontra. Em que nível de fé você está. Há uma atmosfera de fé, há algo sobrenatural acontecendo neste momento. Desde quando entramos no ar aqui, há um agir de Deus. Deus tem falado conosco constantemente. Coisas impressionantes que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Esse Deus é maravilhoso, porque Ele fala. Ele fala na hora certa. Ele fala. Ele é claro quando Ele quer que você entenda com clareza. Então, independente do momento que você está vivendo a sua vida, circunstâncias, eu sempre ensinei, continuo ensinando e vou repetir hoje, que a minha fé, elas tem que estar baseada em Deus, nas suas promessas e eu acreditar também no potencial que Deus colocou dentro de mim. Isso é muito importante, você ter essa consciência de ter a sua fé 100% em Deus, sua confiança total em Deus, mas você precisa muitas vezes fazer como se dependesse tudo de você. Você precisa se esforçar. A Bíblia diz: esforça-te, esforça-te que eu te ajudarei. E essa palavra esforça-te necessariamente não quer dizer que é pegar no pesado. Existem várias profissões, vários trabalhos que as pessoas trabalham. E existem profissões que a pessoa pega literalmente no pesado. A área da construção civil e outras áreas, né? Que às vezes tem que ser forte nos seus músculos ali para pegar algum objeto pesado, vamos assim dizer, né? Mas não é nesse sentido. Esforçar-se tem a ver com mentalidade. Porque tudo tem a ver com aquilo que está na tua cabeça. Se você pensa só em tragédia, se você se alimenta, né, dessas programações que só divulga as tragédias que aconteceram em final de semana, então se você for muito fraco mentalmente, espiritualmente, você poderá ser contaminado com essas coisas e achar que está tudo de ponta cabeça, e não está tudo de ponta cabeça. É isso que é importante a gente colocar isso em nossa mente, que problemas sempre existiram, desde lá de quando Adão e Eva, quando esse casal, eles pecaram e tudo começou a dar problema. Então começou lá, após a atitude errada deles que gerou todo esse negócio, né, o chamado pecado, né? Então nós temos que compreender que problema sempre existiu. Existem problemas que é fator de pecado, por exemplo. Certa ocasião, Jesus curou uma pessoa e foi uma maravilha aquele momento ali de cura, de libertação de uma pessoa. E aí chegou o momento que Jesus disse para ela: olha, vai agora e vê se não peques mais, porque poderá vir coisas piores sobre você. Então você veja bem, então tem coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa que ele está brincando com as coisas erradas. Vamos usar esse tema, né? Brincando com as coisas erradas. É um bom tema para chamar a atenção, eu acho, né? Brincando, né, com as coisas erradas, né? Então é aquela pessoa que sabe que está fazendo errado, tem consciência que está errando diante de Deus, mas continua fazendo. A consciência dela parece que já está cauterizada, ela já começa a fazer um monte de coisa errada. Então, obviamente que ela não vai ser bem-aventurada nessa jornada. Tudo tem solução. Qual é a solução? Se a pessoa está assim, ela se arrepender. Ela se arrepender, cair em si, conforme diz aquela história, a parábola lá, chamada do filho pródigo, né? Aquele pai que tinha 2 filhos, tinha o mais novo e o mais velho. Aí o mais novo, ele queria já que o pai liberasse a herança. E o pai liberou a herança, certamente ele insistiu muito, e o pai liberou, e aquele jovem, então inexperiente, achando que o mundo lá fora seria uma maravilha, ele pega a herança e vai para o mundão
gastando, como se fosse hoje, pagando a conta de todo mundo e fazendo um monte de coisa errada. E tudo que você gasta e não investe, uma hora acaba. E o que aconteceu com ele? Acabou todo o recurso financeiro dele, ficou sem nada. Aí aqueles pseudos amigos dele sumiram, né? Desapareceram, ele ficou sozinho. Porque os que estavam com ele não era amigo dele, era interesseiro, estava interessado na grana dele. Tá cheio de gente assim, interessado em alguém por interesse. Não porque quer ajudar, quer ser amigo, etc e tal, mas por certos interesses até esquisitos, né? Então, é o caso daquele jovem, ele ficou perdido, ficou na pior, diz a Bíblia. E ele naquela situação ruim, ele foi conseguir um emprego numa fazenda, ele foi dar alimentos, comida para porcos. Ele foi cuidar. Naquele contexto, olhando para aquela situação, cuidar de porcos era um emprego muito ruim, vamos assim dizer, né? Mas ele teve que pegar o que veio. E diz a Bíblia que ele chegava até comer a mesma comida que dava para os porcos. E ele foi assim se afundando. Assim é uma pessoa quando ela se afasta de Deus. Quando ela comeu à mesa com Deus, quando ela serviu a Deus, quando ela estava cheia do Espírito Santo, quando ela estava sendo abençoada, estava feliz, mas aí ela começou a se esfriar na fé, ela começou a ficar ouvindo conversa fiada, começou a ouvir fofoca, começou a ouvir mentira por aí, mentira por aqui, e em vez de ela se alimentar da palavra, ela começou a se alimentar de outra coisa, e ela foi se afastando, e está na pior. Então por isso que Jesus contou essa parábola do filho pródigo. Só que aquele filho teve solução para ele. Mas por que teve solução? Porque ele caiu em si. Então, de repente, ele numa situação difícil, sozinho, trabalhando num emprego que não era bom, dentro daquele contexto, vamos assim dizer, é uma parábola que dá um ensinamento espiritual para nós, e estava na pior. Mas de repente ele começou a pensar, pera aí, como diz o mineiro, peraí, sou. Fosse mineirinha, peraí, sou. Tem uma coisa errada. Ele pensou, pera lá, tem lá na casa do meu pai, ele começou a pensar, lá na casa do meu pai, os empregados do meu pai comem do bom e do melhor, e eu aqui, nessa pindaíba, perecendo. Ele caiu em si, como dizia antigamente, caiu a ficha, caiu na real. Ele entendeu que ele estava no lugar errado, porque ele aprontou, mas ele teve consciência, pera lá, eu vou voltar, eu vou regressar, e assim ele tomou aquela atitude, ele volta então para a casa do seu pai. E a Bíblia diz o quê? Que quando o pai viu o filho voltando, mas ficou alegre, deram aquele abraço, aquele pai não ficou questionando, tá vendo? Eu falei pra você que não ia dar certo, tá vendo? Agora você tem que vir beijar os pés do teu pai de novo. Não, ele não fez isso, na parábola não diz isso. Fala que aquele pai ficou feliz, ficou radiante, aleluia, ficou maravilhado, porque o filho dele estava perdido e foi achado. Ele se alegrou. Ele mandou fazer um banquete, uma festa, ele celebrou, porque aquele filho estava totalmente perdido, mas ele voltou para a casa do pai. Ele voltou. Aleluia. Amado e amado ouvintes, eu não sei como é que você está, mas uma coisa eu te digo, Deus é Pai, e aqui eu estou falando de Pai, de Deus, o Todo-Poderoso, nosso querido Deus, aquele que nos ama de uma forma tremenda, uma forma que não dá para explicar às vezes com palavras. Por mais que a gente explique, mas as palavras são poucas. O amor de Deus, o amor dele foi tão grande, tão magnífico, que ele então faz aquele grande investimento. Ele envia Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer numa cruz, para sofrer por causa do pecado ou dos pecados da humanidade. Olha que tremendo isso. Então o Pai está de braços abertos e está te chamando, venham. O próprio Jesus, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quero informá-los que tem muita gente sofrendo, não é por causa talvez a grana pode estar curta para ou por causa disso ou daquilo, é falta de Deus. É falta de ter Jesus na vida. Escute o que eu vou afirmar.
com toda a tranquilidade do meu coração. A pessoa pode ter de tudo nessa terra, sendo adquirido honestamente, não tem problema nenhum. Ela pode ter tudo, mas se ela não tiver a presença de Deus na vida dela, ela continua sem nada, mesmo aparentando ter tudo materialmente. Entendeu? Ela precisa da presença de Jesus na vida dela. Porque é na presença de Deus que nós somos fortalecidos. Por que você que nos ouve diz assim, nossa, eu sou edificado com essas palavras? Porque você está na presença. Nós aqui, eu aqui no estúdio, em Curitiba, você aí na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, na sua loja, você de alguma maneira, você está conectado com a gente, então você está sendo edificado por quê? Porque há a presença de Deus nesta palavra. Talvez você está dizendo, não, eu não sou esse filho pródigo. Não, eu não estou dizendo que você é você que tem que saber quem é você. Quem é você? Você tem que entender. Você tem que entender a tua vida. Eu não estou dizendo que a gente vai entender tudo, mas você tem que entender por que você está nessa situação. Qual é a razão? Você que tem que descobrir. Entendeu? É você. Deus fala. Deus fala de várias maneiras. Deus fala através da sua palavra, através dos profetas. Deus fala de várias, fala através de um sonho. Ele pode falar de várias maneiras, do jeito que ele quiser. Mas tudo que Deus fala, jamais ele vai falar algo que esteja contra a palavra dele, que está na Bíblia. Entendeu? Então, um alerta para você que fica ouvindo um monte de coisas por aí. Esquece, tem muita coisa que você ouve que não é de Deus. Às vezes fala até em nome de Deus, mas não é de Deus. Não sei o que Deus quer. Meu Deus chama-se Jesus Cristo. Jesus, aquele que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Jesus, ele não disse que seria fácil. Jesus não disse assim, olha, você se entrega a mim e pronto, problema não vai ter. Ele não falou isso, ele falou, olha, no mundo vocês passarão por algumas aflições, terá momentos difíceis, mas a minha presença vai estar com vocês. Entendeu? É a presença de Deus na nossa vida. Então você precisa aprender nessa jornada, nessa caminhada da fé, que Deus sempre esteve com você. Só que muita gente, devido não perceber isso, não entender essas questões espirituais, ela pensa, eu estou sozinho, todo mundo me abandonou, eu oro e a minha oração não passa do teto, né? E fica com esse discurso que é um discurso mentiroso. Ela está falando porque parece que não está vendo resultado, mas não é isso. Existem vários fatores. Às vezes passamos um momento de deserto, mas o deserto não é para você morar no deserto, é uma passagem. Você não pode ficar encalhado numa coisa, tem que mudar, tem que sair daquela. Talvez você está num vale de problemas, num vale, mas você vai sair dessa situação, mas você tem que querer sair dessa situação. Aqui que está a chave, querer. Você quer melhorar de vida? Você quer sair do quadro que você está para melhor? É uma questão de opção. Isaías 1,19 diz, se quiserdes. Olha, é opcional. Se quiserdes. Não quer? Tá tudo certo. Então tá bom. Entendeu? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então a palavra é isso aqui. Que vale você está? Qual é o teu quadro? Deus pode tirar você dessa situação. E quando eu falei essa palavra vale, veio justamente aquele texto lá de Ezequiel 37 que fala o famoso vale de ossos secos. Se você ler capítulo 37 a partir do verso 1, ali vai narrando ali um vale de ossos secos. Eram ossos humanos, mas secos, sequíssimos. Era assustador. Era certamente, eu nunca vi um vale de ossos, mas imagino aqui vendo talvez algumas figuras na internet, a gente tem uma noção, mas era um vale de ossos secos. Mas de repente há uma conversa ali. Há uma conversa, um diálogo espiritual ali. E nessa conversa, o Senhor diz o quê? Profetiza sobre esse vale. Profetiza. Profetiza nesses ossos. Profetiza.
E quando ele começou a obedecer essa ordem, os ossos foram se encaixando, peça com outra peça, e foram se encaixando. E depois você fala, agora profetiza os nervos, profetiza a carne, e por fim profetiza espírito, vida nesses ossos. É isso que você precisa compreender. Talvez você esteja em um vale. Aquele jovem da parábola, ele estava no vale da miséria, da frustração, da decepção, mas ele que causou tudo aquilo ali. Ele, com a sua atitude precipitada, fez coisas erradas. Era permitido naquele contexto que ele recebesse a sua herança com seu pai ainda em vida. Porém, ele não soube investir. Ele não soube negociar. Ele só foi gastando e aprontando na vida. E com isso, ficou sem nada. E as pessoas que supostamente eram seus amigos sumiram, desapareceram. Mas ele estava num vale difícil, né? Mas mesmo naquele vale, a consciência dele funcionou corretamente. Ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou sair dessa situação, eu volto para a casa do meu pai. E assim ele fez. Então, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisões. Então, se você está enfrentando algum tipo de vale, você tem que ver que rumo você quer tomar para sair dessa situação. Tudo tem solução quando você confia em Deus e pede ajuda do alto. O Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. De onde me virá o socorro? Há uma resposta. O meu socorro, aleluia, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a nossa confiança, minha gente, não virá de um ser humano influente, virá do Todo-Poderoso, Rabai Shela Ramachia, aleluia, virá do Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É Deus que agirá em seu favor. Por isso você tem que se conectar a Ele. Talvez você me ouve pela primeira vez. Que bom, que seja muitas vezes você possa nos ouvir. E essa palavra é para fortalecer a sua fé, para você se reconectar com Jesus, caso você desconectou, usando uma linguagem da internet, a pessoa desconectou, se afastou. Você não deixou de acreditar em Deus, na existência dele, mas se afastou dos princípios da palavra de Deus. E Deus está te chamando, volta, ovelhinha, volta, ovelha, volta, oh, aleluia, volta para os braços do Pai. Jesus está dizendo, venham a mim, os cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Talvez você está num vale de uma religiosidade arcaica. Talvez você está num drama. Você está sendo bombardeado porque você está num sistema podre e você não sabe. Você está num sistema corrompido e você acredita nesse sistema corrompido. Mas Jesus não é sistema, Jesus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Como Ele fez no passado. Ele entrava ali no templo e o pessoal fazendo comércio do templo. Ele já pegou uma linguagem. Hoje pegou um rei lá e começou a derrubar o pessoal que usava a casa de Deus para fazer comércio. Ele fez o barulho dele lá. Mas Ele tinha misericórdia com os necessitados, os que eram manipulados pelos espertalhões da época, os religiosos da época. Então quem sabe você está num vale de uma cegueira espiritual, um vale, é muito religioso, mas está numa cegueira total. Então Jesus quer tirar você dessa cegueira, mas você tem que decidir, sair desse vale, sair desse quadro. E você está vendo que está piorando a situação, você está vendo que esse vale está piorando. Mas se você está nos ouvindo hoje, Deus está dizendo, esta é a tua oportunidade. Tomar a decisão certa em querer melhorar e mudar a situação. Peça a Deus. Fale com Deus. Fala, Deus, eu estou entendendo a palavra, mas alguns detalhes eu não estou compreendendo. Fala com Deus. Fala com Deus.
Talvez eu não tenha todas as respostas para você. Eu estou apenas instigando você a entender que o mundo espiritual é real. E muitos problemas que enfrentamos é uma batalha, um desafio espiritual. Mas quando você está firmado em Cristo, nas verdades do Senhor Jesus, a vitória é certa. Deus vai te dar graça, vai te dar força. Então, corrija a sua rota. Corrija a sua rota. Corrija o seu caminho. Corrija. Você sabe, você é inteligente. Deus te deu para mim, para você, para nós, Ele deu uma consciência, Ele deu uma mente, Ele deu um cérebro, Ele deu neurônios. É para você usar, para pensar coisa boa. Deus vai te dar estratégia. A conclusão para a gente orar. O filho pródigo voltou para a casa do pai. E houve festa. Porque aquele pai disse, olha, esse meu filho estava perdido, mas se reencontrou, foi achado, voltou. E começou a ter todos os direitos ali na casa do pai dele novamente. Não dá tempo de falar isso, mas se você ler esse texto dessa parábola, diz que o filho mais velho estava fora de casa, de repente ele chega e escutou um barulho de festa, de alegria. O irmão dele, o mais velho, perguntou para os empregados lá, o que está acontecendo aí? Esse barulho, essa festança aí. Os empregados falaram, teu irmão, ele voltou e o teu pai está feliz da vida. A Bíblia diz que aquele irmão mais velho ficou bravo, não gostou. O que eu aprendo com isso? Que quando você se volta para Deus, quando você começa a fazer a coisa certa, ou retoma aquilo que você parou, que estava fazendo certo e parou e volta a fazer, vai alegrar o coração do pai. Mas vai ter pessoas que não querem. Ué, não estava perdido? Não estava aprontando por aí? São esses dizeres familiares, né? Você deve saber o que eu estou falando aqui, né? Ué, não estava perdido? Não era aquele filho que fez um monte de traquinagem? Pois é, ele se arrependeu, ele voltou. Isso aqui está um ensinamento para você entender que nós, seres humanos, não compreendemos muito bem isso, mas Deus sabe o que está dentro do coração de cada um de nós. Deus está te ensinando, seja mais misericordioso, seja perdoador, seja um reconciliador, que na sua família biológica você seja a pessoa que busque reconciliar a família e não dividir a família, que você busque reconciliar, que Deus nos dê essa capacidade, essa graça para ajudar pessoas a se aproximarem do Pai, do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa inspiração, por esta palavra, confiante, Pai, que esta palavra está servindo para várias pessoas, para todos nós, para mim também, para que nós não venhamos a se afastar do propósito que o Senhor tem para cada um de nós, que possamos ficar firmes na fé, não vacilarmos, não trocarmos nada do que é do Senhor para nós com outras coisas que nos distraem para tirarmos a gente da Tua presença. Senhor, eu coloco diante do Senhor, junto com os amados ouvintes, todos os pedidos que estão chegando para nós nesta manhã, neste momento. Todas as pessoas que estão orando com a gente agora, que receberam esse alimento espiritual. Deus, que esta palavra possa ser compreendida dentro daquilo que cada pessoa está passando e precisa entender para corrigir a sua rota e até mesmo sair desse vale das dívidas, vale da miséria, vale da doença, tudo que é vale, coisa ruim, e nós profetizamos nesse vale hoje restauração, salvação, libertação, cura divina, saúde, paz e milagres extraordinários, em nome de Jesus. Abençoa a água que nós separamos, Pai, que após a oração se torne um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da loja, esse contrato de compra e venda, essa escritura, esse documento do carro, ou seja, e nos dê proteção e livramento de coisas erradas, Pai, e nos dê sabedoria para fazer as coisas certas no dia de hoje. Abençoa também os agentes de Deus, aqueles que semeiam a sua semente financeira, o seu tijolinho da fé. Libera o teu favor, Pai, que ainda hoje, Deus, se levante um grupo abençoado, Pai, um grupo consciente que vai plantar ainda hoje. Libera o teu favor, libera uma unção de crescimento financeiro para todos que nos ouvem e precisam de um milagre financeiro também. Assim oramos, Pai, e já te agradecemos por mais um dia de vida e tenhamos uma semana frutífera, produtiva, próspera, debaixo da bênção da paz de Cristo, em nome de Jesus. E os vencedores digam amém. Eu tomo posse e já estou saindo desse vale para a glória de Deus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.